Bom dia, Brasil! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1. Bom dia pra você que acordou vivo, meu jovem. Agradeço o dom da vida. Faça a diferença pra você. Foque em você. Deixa de mimimi, deixa de apontar o dedo, cara. Concentra na sua vida. Vamos que vamos, começando mais um Senta que lá vem conversa na Ativa FM 98.1. Estreando mais um novo quadro aqui, um papo muito bacana hoje. Diálogos pós-terapia, isso aí, com meu amigo Hudson, ele voltando aqui à rádio, as origens. Bom dia, meu jovem, tudo bem? Bom dia, Tiagão, bom dia, Regiane, que tá aí com a gente, logo mais vai entrar no bate-papo conosco. Bom dia, ouvintes, que saudade que eu tava desse clima aqui da rádio, sabe, Tiago? Faz tempo que a gente não bate esse papo aqui, que a gente não troca essa ideia, e vou falar, viu, fez muita diferença aí nesse finalzinho de pandemia. Eu que entrei aqui na pandemia, tive a oportunidade de fazer o quadro Quinta do Sexo com você, né? A gente trouxe algumas pessoas muito especiais aqui e criou um laço muito interessante, um vínculo muito legal, né? Então é muito importante voltar hoje com esse novo projeto, acho que com um pouco mais de maturidade para poder falar sobre assuntos mais abrangentes que envolvem a terapia, né? E então a ideia é que a gente consiga trazer o máximo de conhecimento, de conteúdo, né, interessante para as pessoas consigam entender e se aproximar mais desse universo da psicologia, da terapia, da psicanálise. Sim, vamos cuidar da nossa mente, é o melhor investimento que você faz. Tem anos que eu venho falando isso. Bom dia, minha amiga Regiane, tudo bem? Bom dia, Tiagão, bom dia, Hudson, bom dia, ouvintes, tudo maravilhoso, graças a Deus. Ah, coisa boa. Então vamos lá, o tema de hoje é o seguinte: o lugar da mulher. Aí eu fiquei refletindo, o lugar da mulher. E tem lugar da mulher, meu amigo Hudson? Bom, essa é uma polêmica. Por isso que a gente colocou justamente. E hoje tá bom porque tem uma mulher e um homem. Vamos ter os dois pontos de vista aqui hoje. Infelizmente a Dai não vai poder estar aqui conosco, né? O carro dela deu problema. Mas, enfim, bom. Essa questão do lugar da mulher é realmente uma provocação e, na verdade, eu falei com várias mulheres antes de começar a falar sobre isso, né, antes de falar o lugar da mulher, e eu tive entre pacientes, familiares, colegas de trabalho e outras pessoas com quem eu me comunico, tive algumas reflexões que foram muito importantes. A primeira delas que eu queria fazer com você aqui, Tiago, com você, Regiane, é que algumas mulheres me questionaram, né, me reclamaram assim, por que os homens não têm a iniciativa de dar espaço para a mulher? Não que ela precisasse desse espaço, mas infelizmente por conta da conjuntura, da forma como nós nos construímos como sociedade, a gente precisa falar desse lugar da mulher, que é um lugar legítimo, só que o homem, né, desde a nossa cultura machista, acaba tirando dessa mulher. Então nós não estamos dando lugar para ela, nós estamos devolvendo um lugar para ela, né? Um lugar que muitas vezes é muito mais dela do que nosso mesmo e que a gente acaba ocupando. E a provocação que me fizeram seria interessante que não só as mulheres dessem espaço para as mulheres, mas homens dessem espaço para as mulheres. Por que isso acontece? Porque em geral o homem ele permite dar espaço quando, entre muitas aspas, ele permite dar espaço quando esse espaço vai até os 50%, digamos, de uma relação. Até aqui, beleza, enquanto a gente tem essa, entre aspas, igualdade, a gente permite. Mas quando a gente fala de perder privilégios, aí os homens já não estão mais interessados nessa troca, né? Mas aí, Hudson, eu quero ver a opinião da minha amiga Regiane. Ô, Regiane, qual o lugar da mulher, minha amiga? Repete, por favor. Qual o lugar da mulher? Vamos lá, pra você. O lugar da mulher primeiro é dentro dela mesma. Saber quem ela é, saber para que ela veio e saber que o lugar é dela, independente de permitirem ou não. O problema, como o Hudson estava dizendo, é que, Tiago, olha só, nós tivemos o direito de votar na primeira Constituição de 1932. Você imagina, então, o direito ao voto em 1932. Então, imagina daí para trás como era. Em 37, nós tivemos direito a concorrer a cargo público. Então, o direito que
o Hudson estava falando no começo da conjuntura. Se a gente analisar a mulher hoje, eu vou para Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que é fantástica. Ela diz assim, mulher, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os seus direitos, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a vida por eles. Então pensa bem, algum dia alguém disse que eu não tinha direito. E como o Hudson estava dizendo, é muito bonito e é muito romântico quando não se fala de perder privilégio. Se eu e você concorrermos à mesma vaga profissional, com o mesmo salário, você vai ganhar. Porque você não tem filho, porque você não menstrua, porque você não tem TPM e porque você não é responsável pela carga de educação da família como um todo. Então, o meu lugar especificamente, Tiago, o assunto não, tá? É pé na porta. Eu não vou pedir licença. Eu vou entrar com o pé na porta. Porque o pedir licença já passou. Esse período da licença já passou. Agora, ou todo mundo sabe que eu, mulher, tenho direitos, ou eu tenho que entrar com o pé na porta, porque não vão me dar os direitos se eu não entrar com o pé na porta. É, bacana. E aí, é isso mesmo? Meter o pé na porta? É exatamente isso mesmo. As mulheres precisam, infelizmente, eu não digo nem de uma reafirmação, porque não é reafirmação. Muita gente coloca isso de uma forma extremamente equivocada, como se a mulher, no momento em que ela estivesse falando dela mesma, ela estivesse se reafirmando. E na verdade não, ela está simplesmente se colocando. É porque não é comum, a gente não está esperando que uma mulher se coloque, que uma mulher seja autêntica, embora elas sejam, tá? Mas é porque nós criamos uma sociedade baseada no medo, baseada em alguns padrões de comportamento que precisam ser seguidos porque nós somos protocolares. Em sociedade nós precisamos seguir determinadas regras e as mulheres são apresentadas essas regras muito mais cedo, então elas têm que se acostumar com a ideia de ter que seguir regras muito antes do que nós, né? Por exemplo, a mulher, ela já nasce de um sofrimento inerente à condição dela, ela já nasce numa sociedade pré-moldada para moldá-la. Entende? Então isso é muito grave e elas nem têm consciência, né, num primeiro momento, né, e quando elas começam a tomar consciência de que elas estão castradas desde o início da formação delas, eu imagino que isso seja, eu não tenho lugar de fala para falar isso, né, mas eu imagino e colocando como psicanalista ali no consultório, eu imagino que seja uma dor terrível perceber que você já nasceu com vários dos privilégios sociais sendo castrados, sendo tirados de você, né? E aí parece-me que há uma luta muito desigual, muito desumana pela busca para poder conseguir ter esses privilégios que já deveriam ser seus, né? Bacana. Ô Regiane, bacana o que o Hudson falou aqui. Você acha que vai chegar, tem como um dia a gente equilibrar isso? Porque é uma corrida que sempre a mulher tá atrás, né? Parece que é uma corrida que a mulher tá lá atrasada, né? Não porque ela queira, né? Mas porque a sociedade já coloca ela de lado assim, né? Ô Tiagão, o problema é o seguinte, a gente avança e vem, por exemplo, um governo que prega o retrocesso disso. Então vem um governo que, quando eu, mulher, acho que já tô, né, num patamar, um pastor, por exemplo, nós temos um pastor famosíssimo que as filhas dele não puderam estudar, porque estudar é evoluir, evolução é para homem. Então, isso quando? Isso nós estamos no século XXI. Então, pensa bem, se eu tenho que dizer para minha filha assim, filha, você precisa estudar tanto quanto um homem, mas na hora de uma seleção você tem que ser melhor que ele. Tem um livro muito interessante que os ouvintes que tiverem interesse podem dar uma procurada, que chama O Feminismo é para Todo Mundo. Existe também algo que é um feminismo mascarado e mal divulgado, que afasta as mulheres de buscarem seus direitos. Então tem o livro da Bell Hooks, e a Bell Hooks fala exatamente disso que o Hudson estava falando agora, disso que nós todos estamos falando, desse lugar da mulher. Para você ter ideia, tem filosofias específicas de países que dizem, por exemplo, que a mulher é um homem que não deu certo.
que a mulher tem o órgão masculino voltado para dentro. Você imagina isso? Minha mãe pensava isso, cara. Minha mãe pensava que a mulher tinha um pipi voltado para dentro. Você imagina, minha mãe só estudou até a 3ª série primária, engravidou e achava que o bebê nascia pelo bumbum. Por quê? Porque as famílias não conversavam sobre isso. Hoje eu preciso conversar sobre isso, e eu preciso conversar sobre isso dentro da minha casa, na casa do meu vizinho, na casa da minha irmã, na escola. Eu preciso dizer, nós somos 2 seres distintos com os mesmos direitos. É verdade. Estamos aqui hoje no Senta que lá vem conversa, nosso quadro de diálogos pós-terapia, o papo muito bacana no Lugar da Mulher, tanto com a psicanalista, minha amiga Regiane, e o meu amigo Hudson, também psicanalista aí, e formando em psicologia, o homem é fera. Ô Hudson, ela falou uma coisa interessante e aí eu fiquei pensando aqui. Você acha que isso aí é mais social ou é uma questão familiar? Porque a pessoa, ela é criada no núcleo da família. Porque ela citou o caso do pastor, né? Porque o pastor foi ali educando as suas crianças que não pode estudar. E aí, você acha que é de fora do todo ou é do pequeno ali que é a família, cara, que impactua mais? Bom, eu vou citar aqui um grande psicólogo, Bronfenbrenner, né? Na verdade, psicólogo, filósofo, né? Bronfenbrenner, ele fala sobre os níveis, né, de influência que nós temos a partir das relações binárias que nós estabelecemos. Eu e você somos um nível, e aí um terceiro entra no outro nível, o outro entra no nível, enfim. Para não entrar muito no aspecto conceitual, é basicamente isso. E ele vai falar que a família é um nível antecedente desse macro nível em que nós temos a sociedade como um todo, né? Só que essa sociedade como um todo, ela é um organismo formado por, digamos, órgãos, que são a família. Então ela funciona, a sociedade funciona a partir desses núcleos menores que é o núcleo familiar. E aí interfere no núcleo familiar, assim como o núcleo familiar interfere nesse todo, e é um relacionamento que é continuamente alimentado. Então o preconceito, se ele é cultivado dentro do seio familiar, ele se expande para a sociedade e depois ele volta para essa família de uma forma reelaborada, principalmente com a mudança das gerações. Então isso é importante porque se na família, se a sociedade é transformada, se a comunicação dentro dessa família é transformada, ela vai voltar em algum momento para a família. Da mesma forma, se essa família é transformada, a comunicação também muda. Eu também tenho maior liberdade para falar sobre esse tema em núcleos diferentes. Então, a gente não pode separar necessariamente o que é a família e o que é a sociedade, porque a sociedade é composta por famílias, entende? Agora, a gente pode mudar o pensamento, né, que norteia essas famílias através de políticas públicas, através de alguma organização mais voltada. Na verdade, a expansão, conscientização, conhecimento faz com que a gente já provoque algumas questões. Ninguém precisa necessariamente dar uma cartilha, é só fazer as pessoas pensarem, né? Então, quando você coloca a família como esse lugar de discussão, de um núcleo de discussão mais próximo, mais imediato do sujeito, você vai ver que as transformações vão acontecendo. Bacana. Então, quem chegou aqui é a minha amiga, a doutora Dani, estou muito feliz de receber ela aí. Doutora, estamos falando aqui do lugar da mulher. Qual o seu ponto de vista aí como psicóloga sobre esse tema aí? Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui sempre. Nós mulheres, atualmente a gente desempenha inúmeros papéis, não Sim. é? Então daí tem aquele papel de profissional, tem o papel de mãe, tem o papel de dona de casa, tem o papel de esposa, inúmeros papéis ao longo do dia e de atividades a gente vai realizando. Uhum. E daí, de alguma forma, há muitas questões relacionadas a onde é o papel da mulher. Então, não tem esse lugar exato, esse lugar para falar, esse é o lugar da mulher, porque atualmente a mulher tem aí atingido inúmeras profissões, não é, que antes eram indistintas somente ao gênero masculino. Bacana. Ô, Regiane, Oi. Você usou um termo muito legal, gostei, que mete o pé na porta, né? Beleza, eu meti o pé na porta, e depois? Porque não é só meter o pé na porta, né? Aí depois eu vou pegar a minha grana que eu lutei, que eu conquistei, e vou comprar outra porta. Gostei. É porque assim, não dá mais para pedir licença. Todas as licenças já foram pedidas, inclusive via lei, via Constituição.
Agora, meus direitos, não é que eu não tenho direito, é que não querem me permitir. E quando eu trago para mim, porque eu sou mulher, mas eu estou falando uma mulher como um todo, não querem permitir que eu goze desses direitos. Pensa, eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem assim: mas eu não sei o que está acontecendo na minha relação, porque quando eu chego do trabalho, eu corro, eu faço tudo para quando meu marido chegar do trabalho, tá tudo pronto. Cara, os dois têm que chegar junto, e os dois têm que fazer tudo junto. Então a própria mulher acha que dentro de casa ela tem um papel diferente. O papel da mulher é educar os filhos. O papel da mulher é, nós constituímos uma família e nós dois temos que zelar pelo bem-estar físico, moral, social, econômico, psicológico da nossa família. Eu não posso ter o papel só de eu sou o provedor, eu pago água, luz, telefone e boto comida dentro de casa. Não, nós resolvemos constituir uma família. Então nós dois somos responsáveis. Eu não sou responsável pelo bem-estar dentro da minha casa do meu marido. Eu não tenho que levar a toalhinha, o pé, eu não tenho que fazer o prato. Nós dois vamos para a cozinha juntos, nós dois vamos fazer tudo junto. Enquanto eu cozinho, você lava. Por que o cara chega em casa e tem que ligar a televisão para assistir o jornal? Enquanto a mulher ajuda as crianças a fazerem as tarefas, cuida da comida e ainda do lanche que ela vai levar no outro dia de manhã. E ainda é ela que faz a marmita do cara e passa a camisa. É verdade. É muito complicado. É muito complicado, né? Então, você tem ideia, Tiagão, nós somos o 5º país no mundo em mortes violentas contra a mulher. E o motivo, sabe qual é? Ser mulher. Você imagina, 5º país é muita coisa. Mas os direitos não estão postos. Por isso é que não dá para chegar, meu amorzinho, por favor, me dê direito. Não dá. O direito é meu. O concurso eu tenho direito, eu vou fazer, eu vou passar e pronto. Não dá mais para ficar esperando. Eu tenho paciente que o marido, de tanto, chegou um ponto da terapia que ela concluiu que ela, de fato, ela podia estudar, podia fazer um monte de coisa. O marido, então, começou a implicar com a terapia. Tipo, essa terapeuta está te botando pra cima demais da conta. Não, ok, você vai passar. Se você passar, eu pago. Por azar dele, ela passou. Ou sorte também, né? Aí ele paga, porque inclusive foi um acordo feito diante dos filhos. Aí ele paga, mas dificulta todas as vezes que ela tem que sair pra faculdade. Cara, é complicado. Mas aí... Então você imagina que eu te dei com uma mão e tirei com a outra? Não, com certeza. Mas aí sim, também acho que vai muito da origem do relacionamento, né? Você, no começo, falar como é as regras do jogo, vamos dizer assim. Porque é o que a gente fala. É complicado, sabe por quê? Porque todo início de relacionamento é fase de encantamento. Mas a gente tem que ser mais racional, doutora. Sabe, todo dia que eu encontro você, eu levo uma house, um Toblerone, nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos pro cinema. Tiago juntou, botou dentro do barraco, chegou a SEB e a CAEB. Eu gostei da doutora Regina, que é que ela veio pessoalmente, gostei dela. Porque assim, a gente conversa muito sobre isso aqui, tanto na Quinta do Sexo, a gente continua com o programa, a gente faz o Força Ativa da Mulher, eu fiz vários quadros. A gente entender, cara, primeiro, o que você quer e como você quer desenvolver aquela relação. Porque o que ela falou também é complicado, depois de 3, 4 anos, eu quero mudar a regra do jogo. A pessoa tá acostumado. Eu acho que quando você olha pra dentro e entende quem você é, tudo fica mais claro. O que eu quero? Que tipo de pessoa eu quero me relacionar? Porque, por exemplo, o que ela falou aqui, eu passo por isso todo dia com a minha esposa, que na relação é desse jeito. Vamos cozinhar? Vamos junto. Não foi fácil, porque eu não tinha esse hábito. Mas foi criado esse hábito durante o tempo. Então hoje pra mim tá normal. Exatamente, eu vi que era normal, não tem nada de errado nisso, né? Mas eu acredito que a gente tem que colocar também, impor o que eu quero naquela relação, não é não? Então, esse é um ponto muito sensível. Não fique em cima do muro, cara. Não. Não fico. A questão é justamente sair de cima do muro. Mas é o seguinte, a gente tem que entender nosso lugar também, sabe? Nós, homens, a gente tem que ter um lugar que é o seguinte. Nós já vivemos muitos séculos de privilégio. E nós estamos numa sociedade que nos privilegia. Então, ceder... entre muitas aspas aqui, né, como ceder nos parâmetros da sociedade, tá? Não do relacionamento em si, porque não é como se eu estivesse dando um lugar para mulher, não. O lugar é dela, como a Regiane já falou, como a Dai já falou. A questão é a seguinte: quando
quando eu permito que... Quando essas palavras são meio complicadas, né? Eu permito, né? Tá pipocando. Não, mas é porque é o seguinte... Tá vendo, o Jane? Não é fácil, tá vendo? Eu acredito, desculpa te cortar, mas é bem da dinâmica da relação, tá? Ou de como a relação ela vai sendo construída e vai sendo conduzida ali, não é? Então, tem momentos a qual a pessoa ali tá com a disposição para fazer algo, ela pode fazer isso, aquilo tranquilo, se ela não tá vendo aquilo como uma responsabilidade, um peso total, não é? Então, vice-versa. E eu falo isso em relação aos dois papéis. Então, é porque é o seguinte. Deu tempo pra você pensar. Tá tranquilo. É porque quando a minha companheira pode falar, né? Quando ela se sente à vontade para falar, quando ela se sente confiante para poder falar, né? Isso é sinal de uma harmonia, de uma intimidade, de uma identidade do casal que foi construída a partir da superação de alguns desafios. E o principal desafio, eu diria, é justamente esse posicionamento, essa coisa do lugar da mulher dentro da relação, o lugar do homem dentro da relação. Porque a gente precisa quebrar essa ideia de que existe um lugar fixo, né? E entender que esse lugar é um lugar de conciliação que só cabe aos dois interessados no processo. Entende? Marido e mulher, por exemplo, namorado e namorada, no momento que estão se construindo, porque os papéis que a gente constrói na nossa sociedade, segundo Erik Erikson, que é um grande psicanalista, eles são construídos à base da superação de conflitos de papéis que a gente desenvolve, principalmente ali na adolescência. E isso vai dar uma identidade, vai permitir que a gente conheça quem nós somos e construir intimidade, que é compartilhar essa identidade de uma forma livre com outro indivíduo. Quando a gente faz isso, a gente está permitindo que o outro acesse uma parte de nós, uma instância de nós que outras pessoas não acessam. Então, essa relação, ela é sempre binária. Ela é sempre um nível de intimidade muito grande. Quando nós permitimos, quando nós assumimos que queremos uma pessoa na posição, dentro da nossa cultura monogâmica, uma pessoa do nosso lado para casar, por exemplo, a gente está falando assim, então, você vai me acompanhar em mais tempo do que as outras pessoas, vai estar em mais circunstâncias do que outras pessoas, vai me conhecer em níveis que às vezes nem eu mesmo conheço, né? Então eu tô te colocando numa posição de suporte. Estou contando com você para me dar o suporte quando eu precisar. Não é fazer por mim, é ser o meu suporte. E lembrando, isso é voluntário. Eu não estou obrigando você a estar nesse lugar de suporte. Eu te conhecendo na relação, eu estou entendendo que você tem o mesmo interesse e eu vou te dar suporte tanto quanto. Aí é uma relação mútua. Aí nesse caso entra o que eu estou falando para finalizar essa minha fala, né? Eu entendendo que a mulher foi desprivilegiada ao longo da sua construção, é meu papel enquanto homem, né, dentro dessa relação, permitir legitimar o discurso dela, entendeu? Então quando ela fala, eu tenho sim que ouvir, prestar muita atenção. Aquela fala ali é uma fala de uma experiência única que só ela viveu, entende? De uma vivência que só ela tem. Então não é sobre legitimar a mulher, é sobre legitimar o indivíduo que está ali na minha frente, mas levando em consideração que esse indivíduo já foi desprivilegiado e é desprivilegiado em todos os outros espaços. Se eu não conseguir fazer isso dentro da minha casa, com a minha esposa, com a pessoa que eu escolhi para estar nesse lugar de privilégio dentro da minha vida, aí eu não vou conseguir fazer com mais ninguém. Aí, só para fechar, entra a questão, a relação começa na família. É nessa construção de laço que vai chegar para os filhos e vai chegar para todos os outros indivíduos mais imediatos que a sociedade vai começar a mudar. Mas tem que mudar no homem. Sabe o que eu penso? Eu falo do meu jeito. Você fala bonito demais, né, cara? Muito bacana, né? Sabe o que eu penso? O seguinte, eu acho que quando eu tô falando demais que o homem tem que ouvir, eu acho o seguinte, que a mulher tem que entender o seguinte: se o cara não quer ouvir, cara, dá o pé na porta e segue. Eu não preciso passar por isso. Claro. Eu acho que joga muito pra sociedade uma coisa que é seu. Ou seja, isso é que eu falo o seguinte, porque a construção vem de dentro pra fora. Isso que eu acho que a gente tem que entender. Porque quando eu falo lá na nossa fala, o que eu quero? Como eu quero viver a vida? Porque as pessoas querem a mudança, mas elas não querem fazer parte da mudança. Eu quero o condomínio limpo, eu falo porque eu trabalho como síndico em vários condomínios, a pessoa quer o condomínio limpo, mas não tem coragem de pegar com o papel. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem uma pessoa me ligou no condomínio: Tiago, entrou água aqui no corredor, não sei o que, papai. Eu fiquei pensando, não é obrigação da pessoa, né? Eu fiquei pensando, você veio lá, filmou, me comunicou e não teve coragem de limpar. É só pegar um pano e rapar. Eu tive que sair da minha casa, eu não fui com o maior prazer, porque é meu trabalho, não importo com isso. Fui lá, limpei. Olha só, eu quero o corredor limpo.
foi mais importante eu comunicar sobre a sujeira que estava ali do que eu poderia ter comunicado, limpado. Eu já limpei e tal, vamos fazer uma instrução. Ou seja, eu quero só limpo, eu não quero lá limpar. O que eu falo nisso? Porque a mulher tem que ter autoconfiança e saber o que ela quer. Ponto final. Se você não aceita naquele local, vai para outro local, mete o pé na porta, igual a Regiane falou, vai conquistar. Depende de você. Porque se a gente esperar do outro, nada vai acontecer. Estamos aí 23 anos e nada se mudou. Enquanto a mulher não meteu o pé na porta mesmo e falar assim, eu quero assim, vai ser dessa forma, a partir de hoje é isso. Você não quer, meu jovem? Vida que segue, meu irmão. Que eu tô consciente. Eu penso dessa forma, ô Regiane. O Tiago, tem uma coisa muito interessante nisso que você está falando e no que o Hudson falou, porque o Hudson falou do papel do homem nessa legitimação dos nossos direitos. E aí nós temos que ter cuidado com alguns discursos bonitinhos, e o Hudson, né, como analista do discurso, sabe muito bem do que eu vou falar. Tem uma coisa que o pessoal está dizendo que está virando modinha, sabe? É assim, lugar de fala. Aí você não pode, lugar de fala, não, o lugar de fala é de quem tem conhecimento para falar aquilo. Verdade. Homem pode falar de mulher e mulher pode falar de homem. Eu não tenho um lugar de fala exclusivo para falar de mulher porque sou mulher. Porque o homem também pode falar sobre mulher e sobre os direitos da mulher e sobre legitimar esses direitos. E a outra coisa que tem me incomodado bastante, que eu tenho ouvido, é o tal do lugar, virou até clichê, o lugar da mulher onde ela quiser. Isso é mentira. Porque não deixam a gente chegar onde a gente quer. Isso é verdade. Isso é verdade. O lugar da mulher onde ela quiser, não é bem assim. Se o meu pai não acha que eu devo estudar, se a escola acha que quem tem que hastear a bandeira é o menino, sabe? Se o médico, o diretor do hospital tem que ser homem, se o cara que dirige o banco tem que ser homem, quem disse que o lugar da mulher é onde ela quer? Não, é pé na porta, no portão, na janela, nas pedras. Por isso que não dá. É por isso que a Simone de Beauvoir fala da luta constante. Muito bacana, e doutora Regiane? O que você acha de tudo que a gente comentou aqui agora? Concordo que estamos nesse processo, tá? Nesse processo inicialmente, como se apresentou, de informação, não é? Porque existem muitas crenças limitantes que são passadas até mesmo no contexto familiar, não é? Na questão da cultura, situações conservadoras que ainda impedem, né, de realmente dar esse pé na porta, de colocar esse pé e chutar essa porta, é bem isso, tá? É isso aí, Hudson. Assim, a questão do pé na porta é super importante, não vou negar, mas a gente tem que entender que simplesmente dar esse pé na porta, a Regiane está falando de um lugar de uma mulher experiente, que já viveu suas dores, já meteu o pé na porta várias vezes e já viu as consequências desse pé na porta. Então ela está assumindo as consequências desse pé na porta, né? Porque a Regiane é uma pessoa inteligente, entendeu que não existe porta, cara. Pra que eu meter pé na porta? Tem porta, você pode abrir e passar aí direto, né? Mas a questão é a seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque algumas mulheres não podem fazer isso, como a própria Regiane falou, né? Se você tem um pai que é severo, que é conservador, que não permite que você faça, se você não tem poder, né? Porque você é filha... Você pode sempre, cara. Você tem que escolher. Porque acontece, é igual eu falo, militar é difícil, porque você vai escolher o lado e vai trabalhar em cima dele. Ou seja, muitas pessoas não vão gostar, familiares não vão gostar. Agora, se você acredita, a mudança vai vir desse jeito. Se eu pensar assim, cara, eu vou falar isso agora porque meu pai é machista. Ele vai continuar sendo meu pai. Eu acho que eu não preciso, né? Eu acho que eu posso honrar ele sendo eu. Mas a gente está falando isso de fora. Uma pessoa, uma menina, uma mulher que está ali no seu processo de formação, não tem esse tipo de conhecimento, não tem acesso a esse tipo de informação, ela não consegue se ver dessa forma. Ela é uma vítima muito fácil para relações tóxicas e abusivas com homens que já são trabalhados porque a sociedade nos coloca nesse lugar de predador. Então nós somos trabalhados para oprimir essa mulher, nós somos educados para oprimir essa mulher. Nós oprimimos a nossa mãe, não vamos oprimir uma outra mulher. Entende? A nossa mãe, eu falo nossa mãe porque a nossa mãe tem poder sobre nós. Então, essa menina, ela já cresceu sendo oprimida desde o primeiro momento que ela nasceu, já teve seus privilégios castrados desde a primeira respiração dela. Então, falar para ela que ela pode é extremamente assustador. Eu vejo isso no contexto da clínica, a Dai está aqui, a Regiane está aí para falar. Primeiro, essa mulher precisa ser investida do poder que ela tem, entender os potenciais que de fato ela
dos quais ela pode usufruir, né? E aí a gente vai começar a mexer de uma forma muito gradativa nessa rede de apoio, para ela poder separar quem é rede de apoio e quem não é. Mesmo que seja da própria família, mesmo que seja amizade, mesmo que seja namorado, a gente precisa separar quem é que está do lado dela, quem é que está disposto a viver a transformação junto com ela, quem não está. Porque quem estiver disposto está dentro desse ciclo de apoio, dessa rede de apoio que vai ajudá-lo e projetá-lo. Senão, essa galera vai querer sufocar e falar, não, fica no seu lugar, quietinha, você não merece estar onde você está. Muito bacana, por isso que eu gosto desse programa aqui, porque sempre eu tô aprendendo, eu já mudei o ponto de vista, cara. Não, eu já tive casos clínicos já de, assim, do esposo ver a transformação ali da mulher e no WhatsApp bloquear meu contato. É isso mesmo. Casos clínicos dessa forma. Porque se eu falo que eu passo por isso, né? Esse dia minha esposa falou assim, Thiago, eu quero fazer terapia. E aí eu mando um abraço pra minha amiga Messia, que faz aqui 4.500 do sexo. Falei, de que a Messia, né? E aí aconteceu o quê? A mágica, né? Começou a ter mudança, então automaticamente começou a cobrança pra se mudar. Então eu falei, caraca, por que eu vim inventar isso? Mas vamos lá. Então eu comecei também a ir no embalo de mudar. Por isso talvez as pessoas tenham receio que o outro comece a mudar, porque vai querer que o outro mude aquele comportamento automático. Você vai ficar incomodado, você vai bater o pé na porta. Pera, isso aqui não é normal mais pra mim. O outro tava te manipulando pra ser normal, não é mais normal, né? Mas, Regiane, como é que a gente pode mudar isso então? Regiane? Oi? Como é que a gente pode mudar esse cenário então? Vamos lá. Primeiro, o Hudson fez uma colocação muito bem feita, uma coisa aonde cada um está para ter condições, qual o degrau que eu estou para meter o pé na porta, né? Verdade. Bem lembrado. E eu acho que, Tiagão, o que a gente falou no começo a luz do fim do túnel para a mudança, é o conhecimento, é a educação. Minha mãe não quis que eu repetisse o modelo dela, eu não quero que minhas filhas repitam o meu modelo, nesse quesito, né? Nesse quesito de estar tendo que lutar tanto por direito. E a educação, hoje, quando você permite e quando você compra, eu compro para minha neta boneca, mas eu também compro carrinho de bombeiro, eu também compro laboratório de química. Então, parece pequeno, mas para você ter ideia, os brinquedos já direcionam o papel da mulher, né? Menina tem que ganhar casinha, panelinha, bonequinha, ferro de passar. Menino ganha laboratório de engenharia, leva de montar carro, Então, quando você começa a mostrar que a menina pode brincar de menino, de boneca, de carrinho, e o menino pode brincar de boneca, qual o problema de um menino brincar de boneca? Então, eu penso que a educação, mas para me educar, para esse quesito, tem que ter uma bagagem, então é cíclico. E eu não sei, né, se eu vou ver isso. Eu hoje, por exemplo, estou enfrentando um dilema terrível no quesito. Eu tenho uma neta de 10 anos e a minha lá em casa é a casa dos pelados. Então a gente não gosta de muita roupa em casa. Então, só que a minha neta agora, o que está acontecendo? Ela está desenvolvendo o corpo e quer permanecer só de calcinha dentro de casa. E aí eu tenho que dizer para ela que não pode, e ela me dizer por quê, e eu tenho que ter o cuidado de apontar para ela que o olhar do outro sobre o corpo dela pode ser perigoso. Você imagina o que é isso? Imagino. Eu imagino. Então, mas passa pela educação, porque eu tenho que ensinar isso a ela, mas eu não tenho que ensinar que ela entenda que todo homem vai vê-la com um olhar malicioso, com um olhar apetitoso. Eu tenho que dizer para ela que tem parte do corpo dela que só ela. E ela tem 10 anos, cara. Ela quer andar pelada no quintal e tomar banho de chuva. Você entende a loucura que é isso? E eu tenho que dizer, você não pode, filha, porque aqui atrás tem uma obra, nessa obra tem mais ou menos 20 pessoas trabalhando. E essas pessoas não veem o seu corpo com a naturalidade que o seu corpo de fato tem. Olha o que é isso. Cara, é um assunto complexo, né, doutor Dani? Mas aí eu penso que passa pela educação. Eu enxergo assim, converso assim com minha nora, converso assim com o meu filho, converso com as minhas filhas,
E eles vão, e aí assim, a gente é quase que contaminando. É quase que eu tenho que dizer para você, Tiago, é assim, a menina pode brincar do que ela quiser, sim. Ela pode jogar bete lá na rua, ela pode ir pro kart, ela não precisa ir pra festa da escola fantasiada de Cinderela. Ela pode ir de Pokémon. Verdade. Mas é verdade. É educação, Thiago. Não tem outro caminho. O Daiane, para você, como é que a gente pode mudar esse cenário? Tá, voltando o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente já está de alguma forma plantando, né? Projetando algo, né? Trazendo uma reflexão, fazendo as pessoas pensarem sobre, né? Porque daí quando você planta a sementinha, a pessoa acaba tendo de alguma forma outro olhar sobre as situações, né? Então tem pessoas que se permitem a buscar informações, se permitem a participarem de rodas de conversa, se permitem a seguir determinadas pessoas, seja em redes sociais. E tem pessoas que não, dependendo das crenças limitantes também que existem no contexto ao qual a pessoa está inserida. Então, tem pessoas que ao longo da vida ali no núcleo familiar foi apresentado algo como verdade. Então, aquilo é a única verdade. Se a pessoa não se permitir a essa mudança, não é? Olha, será que isso é verdade mesmo? Será que essa é a única verdade? Ela vai permanecer ao longo da vida com aquela única verdade. Né? Então, é um processo inicial de informação e também um processo de se permitir a isso. Não é? A realmente escutar essa informação, a colocar em prática também. E é legal esse exercício quando você... É porque hoje estamos só no TikTok, Instagram, que é muito, vamos dizer, muito raso, né? Quando você começa a emergir nesse conhecimento, muito bacana. Eu faço aqui um quadro, que é o Fã, Força da Mulher, que faz o combate ao feminicídio, e mandar um abraço pra amiga doutora Laís, contando a história, né? Como é que surgiu a lei. Cara, foi fantástico, eu nunca imaginei que foi aquela batalha toda, e aí você tem que ter mais paixão, porque você conhece mais. Talvez a sociedade hoje não está ensinando a gente isso, a ler mais, a aprofundar mais, parar para ouvir um pouco, estar presente, né? Eu até falo muito, falo assim, estamos na geração mimimi, TikTok. Eu falo assim, tá bom, mas você que criou essa geração, pô. É fruto do que você fez, não é? E o que a doutora falou é interessante, doutora Regiane, que vai levar um certo tempo. As próximas gerações talvez vão colher os frutos disso, né? Mas a gente não pode desanimar, né, Hudson? Tem que continuar aí firme e forte, né? Sim, sim. Eu queria só apontar uma coisa aqui, e já que a gente está muito próximo do 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, foi uma reflexão que eu construí com alguns pacientes. Ultimamente eu tenho atendido muitos homens, né, por conta dessa demanda. Bom, legal. De parceiras que de alguma forma já reconheceram o meu trabalho, esse cuidado que eu tenho para falar com os homens, né? E para alertá-los sobre a importância dessa sensibilidade no cuidado com a parceira e outras mulheres, né? Então acaba que isso está se tornando um dos viés, um dos galhos, assim, dos braços do meu trabalho. E eu inclusive estou começando a escrever já um livro. Mas você acha que isso é um sinal que a sociedade está mudando? Eu acho que sim. Eu acho que vou um pouquinho atrás para a gente entender o que eu estou querendo dizer e onde a gente chegou, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, a potência, né? O sentimento de potência, que é uma questão bastante psicológica e uma questão que o Freud bate bastante, né? Investimento de poder, a gente elegeu o falo como um instrumento de poder, né, do masculino e tal. Se a gente for um pouco atrás, a gente vai entender o seguinte. Primeiro ponto, o poder de verdade, se a gente pode falar de algum investimento de poder, ele é feminino, não é masculino. Por quê? Se a gente pensar, quem gera vida é a mulher. Se a gente pegar a nossa referência maior de potência, seria uma figura como Deus, né, que é onipotente. Então, o que mais se aproxima desse Deus não é o homem, é a mulher, né? Quem tem poder para gerar, quem tem poder para criar, quem tem poder, quem é investido de fato do potencial para superar as dores e viver coisas que os homens naturalmente nem biologicamente são capazes de viver, são as mulheres, né? Agora, imagina esse ser que já é dotado de potência, de sensibilidade, de uma série de outras características das quais o homem foi esvaziado ao longo da história,
Imagina esse ser ocupando os lugares de maior privilégio na sociedade. Teria espaço para o homem? Honestamente, Não. dificilmente teria. Né? Então, o que os homens fizeram nas brechas que eles encontraram? Que é, por exemplo, um período de resguardo, né? Uma menstruação, que é um período que deixa a mulher um pouco... Gente, a gente precisa entender isso. A mulher, mesmo sangrando por mais ou menos 10, às vezes 15 dias, metade de um mês, né? Ela trabalha com a mesma eficiência ou mais do que o homem, né? O homem sequer conhece o que é esse processo, o que é essa dor. Então, quem tem que parar de mimimi é o homem, entende? Se a gente quer falar de força, se a gente quer falar de um ser humano dotado de poder, de potência, é a mulher. Eu acredito, eu falo isso e as pessoas olham pra mim e falam, eu acredito que se Deus tiver uma figura, não é masculina. Né? Se a gente for pensar numa figura para Deus, essa figura é com certeza feminina. E por que tem que ser masculina também, né? Mas isso é um instrumento de poder, entende? É disso que eu tô falando. Verdade. E aí a gente começa com medo. Eu acredito que seja esse o processo psicológico. Eu já falei isso com outros psicanalistas e com outros profissionais. A questão é a seguinte: o homem com medo de ser engolido por esse processo, engolido por essa mulher, né? Na hora que ele começa a perceber esses potenciais, ele começa a castrar, começa a tirar, começa a ver os movimentos. Quando você vê uma pessoa do seu lado se erguendo, se levantando, se dotando de força, de poder, a primeira coisa que você faz instintivamente é sai, sabe? Verdade. Você não é tudo isso. Você não pode falar que você é bom. Você não pode, você tá doido? Você sofreu e tudo, você tá há vários dias estudando, mas você não pode falar que você conhece. Você tá entendendo? Então a nossa sociedade, ela cresceu de uma forma extremamente castradora, porque nós somos uma sociedade baseada no medo. Verdade. Então, não é que eu não queira crescer. Eu às vezes nem cresço porque eu tenho medo do crescimento. Mais do que isso, eu tenho medo... E eu travo o seu crescimento porque eu tenho medo do que você pode fazer comigo a partir do momento que você crescer. Sabe o que eu lembrei agora? Quando eu comecei a fazer terapia uns anos atrás, e até hoje eu reflito muito sobre isso e vou evoluindo sobre isso, né? Que a psicóloga falou assim: qual é o seu maior medo? E eu fui lá no meu íntimo e falei assim: cara, dá certo. Dá certo. Porque a gente não é treinado pra dar certo. Não. Então, assim, se der certo, como é que eu vou fazer, cara? Não tô preparado pra isso, né? Mas você vê, o medo dá certo. Mas pra mim foi algo que eu fui refletindo, fui melhorando, fui compreendendo, quebrando as crenças limitantes, compreendendo tudo isso. Mas o medo inicial era esse. Mas eu vou te falar uma coisa: esse medo é masculino. Sabe por quê? Se tem uma coisa da qual o homem morre de medo e que ele foge a todo custo, é do sentimento de impotência. Esse sentimento que você está falando é basicamente um sentimento de impotência. Medo de não dar certo é medo de não conseguir fazer valer o poder que me deram. Fazer valer o privilégio que me deram. A mulher não tem isso. Ela não pode ter, porque se ela tiver, ela morre. O Freud está desesperado para entrar nessa conversa. Manda ver, Regiane. Desesperado. Ele fala: meu Deus do céu, por que o Tiagão não me chamou para esse papo? Fica à vontade, é que o papo é aberto. Regiane? Continua, querido. Regiane? Continua, então, desculpa. Não. Eu só ia falar o seguinte, que a gente, Freud foi um cara extremamente neurótico, a gente pode falar isso, né? Tinha as suas questões, aprendi com a Eugênia, sei exatamente o que eu estou falando. Então, Freud, que era bastante narcisista, neurótico, morria de medo, a prova disso é o Jung, né? O príncipe da psicanálise, que foi destituído do seu cargo original, dado pelo próprio Freud, porque começou a brilhar, começou a expandir, começou a ir para lados que o Freud não controlava e morria de medo, né? Da psicanálise se expandir para esse sentido. Então, o Freud mesmo, na sua construção, na sua elaboração, coloca esse paradigma, essa ideia de que a diferença entre o menino e a menina é a presença do falo, né? A gente é tão fissurado nessa questão do poder, nós homens, que nós elegemos um símbolo para isso, entendeu? O único símbolo possível da qual a mulher, biologicamente, porque a gente não pode mudar a anatomia, não tem. Você entende? Então, o falo é uma escolha. O falo não é uma verdade. E a gente precisa dizer isso. O falo não é...
de fato o pênis dá poder ao homem. Não dá poder. O homem escolheu o pênis como elemento característico do seu poder porque a mulher não teria condições de criar em si um poder, entende? Então, aí começa, essa é a verdadeira castração. Eu falo pra você, você não tem, você já perdeu. É verdade. E mais do que isso, não é você não tem, você já perdeu. Você não tem e nunca terá. Ou seja, nunca vai igualar, né? Mas aí a gente cria uma sociedade que vive essa fantasia de que eu preciso ter o instrumento de poder. Se a gente, que seja o falo. Se for o falo, beleza. Agora eu posso fazer uma cirurgia. Se eu quiser, eu boto um pênis em mim, pronto, e aí ninguém vai mais falar nada. Mas isso vira uma neurose, entendeu? Porque não precisa do falo. A mulher já é potente sozinha. Por isso que entra o conhecimento, né? Que vai fazer você despertar isso. Cara, tô na reta final, meu telefone tá bombando aqui, que você sente que não é brincadeira, não. Minha amiga doutora Daiane, fica à vontade, suas considerações finais. Tá, em relação ao medo, o medo, ele muitas vezes, ele é uma proteção, não é? Então, uma proteção ali a algo, né? A um desejo meu, a um objetivo, né? Então, muitas vezes, as pessoas têm como base o medo no dia a dia, na rotina, para realizar suas atividades, seus objetivos, não é? Então, o medo, a gente precisa colocar o medo como sendo favorável também. E quando você olha aquele medo, reconhece esse medo, você é capaz de construir um novo olhar, um novo viver em relação ao que você deseja, não é? Então, reconhecer o medo, né? Quando chega assim, terapia, e essa pergunta, qual o seu maior medo? Qual o seu medo? É importante. É importante as pessoas se questionarem quais são os seus medos. Nessa relação, qual é o seu medo? Qual é o medo de viver determinada emoção? É isso? Então, esse diálogo precisa haver, não é? Isso tanto em terapia quanto em meios sociais também, ou até no teu íntimo também, você se perguntar qual é o meu medo em relação a essa situação. Porque através disso acaba de alguma forma se sentindo melhor e buscando esse processo de evolução. É isso aí, então, mais afinal do nosso programa, não tenha medo de olhar pra dentro, meu jovem. Quando você olha pra dentro, você só vai evoluir, vai crescer, porque é lá que se constrói aí tudo isso. Meu amigo Hudson, fica à vontade, suas considerações finais, e muito feliz de receber vocês aqui hoje. Aprendi pra caramba, gosto pra caramba disso aqui. Fica à vontade, meu jovem. Bom, queria dizer então que a gente vai estar aqui, né, Tiagão? Toda uma vez por mês, última quinta-feira do mês, já podem esperar aí assuntos polêmicos. Já tô ansioso pra próxima. Aprendizados vários, né, pra gente. Eu não vou me alongar porque eu queria muito ouvir a Regiane, as considerações dela. Mas queria agradecer muito a oportunidade de voltar aqui, de poder falar de um tema tão denso, tão importante, tão carente, né, na nossa sociedade. E dizer que é para mim é um enorme privilégio poder estar nesse lugar de evidenciar e legitimar discursos como o da Daiane, como o da Regiane e de várias outras mulheres que com certeza teriam muito a dizer a respeito, né? E dizer que nós homens precisamos sim parar e ouvir, né? Você falou, estamos numa geração que é muito rasa, que pega 15 segundos e acha que entendeu o mundo. Então, a gente precisa parar e não só ouvir, tá? Porque às vezes a mulher não precisa falar. Não é todo mundo que tem habilidade de falar, mas prestar atenção em como elas comunicam, né? Elas comunicam com um abraço, elas comunicam às vezes com uma fala até às vezes mais ríspida. E nós não podemos ter essa fragilidade natural masculina de perder o lugar de potência, né? De se sentir impotente e por esse medo deslegitimar o que a pessoa, a mulher está falando na nossa frente. Eu uso a fala da Dai aqui para dizer o seguinte: se existe um medo que precisa ser acolhido, se existe um medo dentro da ideia de masculinidade que a gente precisa abraçar, é a impotência, porque todos nós somos impotentes. Por que o homem não pode simplesmente se sentir impotente e a mulher tem que se sentir impotente o tempo inteiro? Entende? Nós precisamos, a sociedade se adoece e nós homens às vezes estamos projetando esse medo nas mulheres, agindo de forma agressiva, cometendo feminicídio, porque nós não estamos com naturalidade, nós não conseguimos tratar de uma forma orgânica e sensível o que é esse medo. Ele tem muito a nos ensinar, tá? Porque eu e você, Thiago, fala que me dirijo a você porque você é o homem aqui comigo. Então, eu me dirijo a você porque é o seguinte: nós precisamos ser impotentes.
Se a gente achar que a gente dá conta de tudo, a gente vai ser negligente com a nossa sensibilidade e com o trato que nós temos com outras pessoas. É que eu falo, eu acho assim, que entender que é um processo. Você vai errar, você vai aprender. Esse olhar de entender que você está em construção, né? Doutora Regiane, fica à vontade, minha jovem, suas considerações finais. Tiago, eu penso que autoconhecimento seja a chave para esse imbróglio, tanto para o homem como para a mulher. Porque a fragilidade, quando mascarada, ela, às vezes até nós temos conhecimento, mas a gente quer mascarar. Então, quando o homem se conhece, quando eu, mulher, me conheço, fica mais fácil de eu saber por onde eu devo caminhar com tranquilidade e aonde eu vou ter que meter o pé na porta. Eu também penso que não existe porto seguro para nenhum dos dois. Quando o Hudson falou lá no começo, né, de que o homem faz tudo bonitinho desde que ele não precisa perder privilégio, isso é mexer no porto seguro. E aí eu quero finalizar minha fala dizendo que, como eu, Regiane, tenho me mantido em pé como mulher, né? Eu vou num homem. Olha que contrassenso. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Eu gostei, Raul Seixas. Vou ficar maluco, beleza, né, doutora? Então vamos lá, isso aí, metamorfose ambulante, vamos que vamos. Muito obrigado, doutora Regiane, meu amigo Hudson, meu amigo Daiane também, pelo nosso programa de hoje, muito bacana, muito aprendizado. Lembrando que o programa fica registrado no YouTube aí, Thiago CH Comunicador também, no Spotify, pode colocar lá, senta que lá vem conversa pra vamos subir lá. E é isso aí, vamos propagar o conhecimento, né? Jogando a sementinha aí que as coisas com certeza vão melhorar. O já é a prova disso, tem muito paciente homem, já é sinal que as coisas estão acontecendo, né? Meu amigo, muito obrigado pra todo mundo aí, ó. Tenha uma ótima quinta-feira, meu jovem. Tudo de bom, energias positivas. Fui!